Olá, eu sou o Dr. Edivaldo Gino, professor universitário há 20 anos e venho trazer para vocês muitas novidades no mundo da farmacologia. O tema de hoje é... Então vamos trabalhar agora o conceito de índice terapêutico. Índice terapêutico ou margem de segurança é um intervalo de doses que você pode utilizar o medicamento sem risco de morte, mas que contenha também efeito farmacológico. Para poder falar do índice terapêutico, é necessário conhecer 3 doses importantes que todo medicamento tem. São a dose efetiva, a dose tóxica e a dose letal. A dose efetiva é a dose que faz efeito pelo menos para 50% da população. Essa dose tóxica é a dose que intoxica o indivíduo, ele tem sintomas da intoxicação em pelo menos 50% das pessoas que utilizam aquela substância naquela dose. E a dose letal é a dose que mata 50% da população em teste. Essas doses elas são conseguidas primeiro através de estudos com animais. Isso, quando chega no estudo com animal, já houve a fase de célula de estudos in vitro. Então, quando a gente chega na fase de estudo de animais, a gente consegue descobrir qual é a dose que é efetiva, a dose que deve funcionar em humanos. A gente vai testar isso em humanos para ver se isso acontece mesmo. Mas a gente já tem uma estimativa depois de fazer esses testes em animais. E quais são as doses que intoxicam? A dose que mata a gente consegue testar no animal. Mas a dose que mata em humanos, a gente não faz esse teste. A gente tem uma estimativa e depois que o medicamento está em uso na população, a gente recolhe os dados de intoxicação, pessoas que morreram devido ao uso ou mau uso dessas substâncias. Então, a dose efetiva para 50% da população, para ficar mais claro, eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, diclofenaco tem doses de 50 mg, de 100 mg, 150 mg até 200 mg ao dia. É uma média de uso, um padrão de uso. Por que ninguém usa diclofenaco de 10 mg, por exemplo? Porque ele está abaixo do valor efetivo para essa população de 50 mg. Então, esse valor de 10 mg não terá efeito farmacológico. Toda vez que você usar uma dose abaixo da dose efetiva, não terá efeito farmacológico. A quantidade está insuficiente. Se você aumentar a dose de diclofenaco, chegar aos 200 mg ou até aumentar um pouco os 250 mg, por exemplo, você começa a ter sintomas de intoxicação desse diclofenaco. Então, você ultrapassa a dose tóxica, né? E você tem sintomas, por exemplo, como gastrite, sintomas, por exemplo, como sangramentos, e essa dose tóxica impede o seu uso. É diferente de reação adversa. A reação adversa você pode ter durante o uso dentro da sua faixa terapêutica normal, sem necessitar você ter aumentado a dose para alcançar essa dose tóxica. Então, quando a gente está usando uma dose tóxica, a gente tem sintomas da intoxicação desse medicamento por causa da quantidade. Quando você reduz o valor, essa intoxicação ela diminui. Tá? Não tem a ver com reação adversa. Dose letal para 50% da população, a gente testa isso em animal também, e nesses animais a gente consegue obter a dose vendo qual foi o valor dessa dose que conseguiu matar metade das suas cobaias. Aquele valor em média será a nossa dose letal, a gente não testa isso em humanos. Então, para a gente trabalhar isso aqui em humanos, nessas doses em seres humanos, a gente tem que usar medicamentos que estejam com as suas doses entre o valor da dose efetiva e o valor da dose letal. Okay? Então, aqui dentro, esse intervalo de doses entre a dose efetiva e a dose letal é o que a gente chama de índice terapêutico ou margem de segurança. Então, aqui embaixo, nesse gráfico de efeito, o efeito vai aumentando à medida que eu vou aumentando o valor da dose, ok? Então, enquanto eu estou aqui abaixo da DE50, aqui eu não tenho efeito farmacológico. Aqui eu tenho efeito, tá? E aqui, se eu passar dessa dose tóxica, eu vou sentir sintomas dessa toxicidade relacionados com essa dose. Se eu ultrapassar o valor de dose letal, aí eu vou ter morte aqui, tá? Cheguei na dose letal. Todo medicamento tem sua dose efetiva, sua dose tóxica e sua dose letal. Eles podem variar o valor. Então, tem medicamentos que têm doses na ordem de grama, outros doses na ordem de microgramas. Mas, independente disso, existe uma dose mínima onde começa o efeito, é a DE50. Existe uma dose tóxica que você não deve ultrapassar. Se você ultrapassar, vai ter sintomas tóxicos relacionados com a quantidade desse medicamento que você deu a mais. E se você aumentar mais a dose ainda, você chega na dose letal e pode levar o indivíduo à morte.
O índice terapêutico que a gente estava falando aqui, ou margem de segurança, é esse intervalo aqui, ó, entre a dose efetiva e a dose letal. Eu posso trabalhar aqui dentro. Então, o medicamento que eu utilizar estando aqui dentro dessa área aqui que eu vou achurar, ó, tá? Ele pode ser utilizado. É claro que a gente evita chegar aqui na questão da dose tóxica, ok? Mas pacientes críticos, pacientes graves, pacientes que têm um dia de vida, é necessário que você use, às vezes, doses grandes, próximas da dose letal, ainda dentro do índice terapêutico, mas é necessário para que ele permaneça vivo. Ele não tem esse tempo normal para se recompor, ele pode falecer durante o tratamento. Então a gente não tem opção, tem que colocar a dose que for necessária dentro desse intervalo, entre a dose efetiva e a dose letal dentro do índice terapêutico. E aí, gostou? Acompanhe o canal no Facebook, no Instagram e no YouTube, ative as notificações, clica no sininho, se inscreve no canal, deixa um like. Até a próxima!